Bom, pessoal, esse vídeo de hoje saiu a partir de um bate-papo meu com meu muito bom amigo Daniel Negri, né? Nós estávamos conversando sobre aço 1095 e aí eu achei pertinente conversar com os amigos sobre esse aço que tem uma mística danada em torno dele. Por que mística, Cabral? Porque se os amigos perceberem, as grandes companhias de lâminas do mundo normalmente produzem lâminas em aço 1095. Então, e se os amigos são daqueles que costumam frequentar alguns fóruns, principalmente fóruns americanos, russos, alemães, franceses, né? Fóruns de modo geral, vocês vão perceber, ou já perceberam, que existe um culto ao aço 1095, né? Modelos celebradíssimos de várias marcas são nesse aço e tal. E aí todo mundo deve pensar, poxa, então deve ser um aço fora de série para facas, né, para lâminas. É isso que eu vou tentar abordar com os amigos, e eu vou procurar ser o mais cuidadoso possível com as palavras, para que os amigos não me entendam mal, tá? O aço 1095, gente, ele dá excelentes fios, tá? Ele aceita fios agudos, não muito agudos, mas fios agudos, tem muito boa retenção de fio, e é isso. Cabral, por que você está destacando muito a palavra fio e não a palavra lâmina? Quer seja faca, facão, canivete, etc. É exatamente por isso, gente. Vamos colocar da seguinte forma: não é que o aço 1095 não dê boas facas. Ele dá boas facas. Porém, essas facas seriam ainda melhores, ou seriam muito melhores, se fossem em outros aços mais simples, como é o 1095. 1095, gente, ele pode ter um soprinho de cromo, um soprinho de vanádio, mas ao contrário do que os amigos podem achar, esses elementos de liga não estão presentes nesse aço. Não é para dar inoxibilidade e nem para dar resistência à abrasão. Eles estão presentes em quantidades traço, né? Ou seja, mínimas, para ajudar a diminuir ainda mais o tamanho do grão do aço, que nesse aço já é pequeno. Mas eles estão ali para isso, para ajudar a diminuir ainda mais o tamanho do grão do aço. Então, como eu vinha dizendo, o aço 1095, ele dá boas facas, mas essas facas seriam muito melhores se fossem aço 1080, 1084, 1075, 1070, 1060. Uai, Cabral, mas e a questão da dureza? Nós vamos chegar lá, gente. O Daniel, ele me fez uma pergunta: Cabral, quais são as principais aplicações do aço 1095? Aí eu estava pensando cá comigo. Olha, antigamente, uma grande aplicação do aço 1095 eram facas e facões estáticos na indústria. Ou seja, você tem uma lâmina fixada numa máquina, onde normalmente uma mesa eleva o que vai ser cortado, e isso passa por aquela lâmina. Em alguns outros casos, tem um efeitozinho de guilhotina guiada, ou seja, a faca industrial, ela fica entre duas cavilhas e ela corre nessas cavilhas sem nenhum movimento lateral
tá? Somente um movimento vertical de subir e descer, e aí às vezes ou ela corta deslocando um pouco na lateral ou simplesmente baixando no movimento de push cut, tá? E um outro uso que alguns mais velhos devem ter conhecido era em facão ou faca tipo guilhotina semi-articulada, em papelaria ou lojas de copiadoras, em que eles colocavam às vezes uns maços de folhas de papel e com uma alavanca guilhotinava o excesso de papel, acertava o papel, tá? Essas lâminas costumavam ser em aço 1095. Hoje em dia já nem sei. Quando alguém vê uma coisa dessa, é uma relíquia que está lá na loja, praticamente. Alguns até usam ainda hoje, mas eu acho que não é fabricado mais em aço 1095. Hoje em dia deve ser num aço mais inoxidável, que a manutenção é mais fácil, tá? Então, basicamente, gente, o aço 1095 ele foi direcionado para lâminas de corte que tinham que ter uma maior resistência à abrasão, tipo os bons cortadores de grama, tá? As máquinas boas cortadoras de grama, discos de arado, tá? Discos de arado, aqueles de alta qualidade. Então quer dizer que o 1095 era o mais indicado até para isso? Sim e não, tá? Sim, por quê? Por causa da maior capacidade de resistir à abrasão dele. E como um disco desse vai trabalhar na terra, então seria interessante, sim. Ô Cabral, mas e essa tal resistência à abrasão dele é muito grande? Ô, gente, olha, existem alguns trabalhos de metalurgia e num deles foi comparada a resistência à abrasão do aço 1095 com o aço 1045. Pô, Cabral, 1045? A maioria dos cuteleiros fala que não dá nem para boas facas isso aí. Pois é. E chegou-se à conclusão, gente, que o aço 1095 é apenas 40% mais resistente à abrasão do que o aço 1045. Ou seja, Cabral, na prática, usando manualmente uma lâmina, eu vou conseguir perceber essa diferença? Olha, gente, se você for daquelas pessoas que sabem usar uma lâmina, tem uma consistência no uso da lâmina, tanto no que cortar e no como cortar, sim, você pode perceber essa diferença. Cabral, o usuário comum de uma faca, por exemplo, perceberia essa diferença no uso dele do dia a dia? Não perceberia, tá? Então, gente, por que isso? Porque o aço 1095, aliás, antes deixa eu falar uma coisa. O aço 1095 é conhecido também pela capacidade dele de atingir altas durezas, né? E por isso ele é usado, o outro uso principal dele, além dessas lâminas de corte, é para material que vai cortar ou abradir aço ou ferro, que são as limas e grosas, que é onde ele é, vamos dizer, mais largamente empregado hoje em dia. Por quê? Porque ele tem maior resistência à abrasão entre os aços simples. A categoria 1000, tá? Série 1000, são aços simples com nenhum ou poucos elementos de liga, né? O famoso aço Crovan, né? É aquilo que eu falei, tem traços de cromo, traços de vanádio, não para aumentar a resistência à abrasão ou inoxibilidade, mas para diminuição do tamanho do grão da matriz. Então, gente, o emprego mais largo, mais amplo desse aço hoje em dia é para fabricar limas e grosas de boa qualidade, né? Por causa dessa capacidade de atingir alta dureza e maior resistência à abrasão entre os aços simples. Mas qual é a dureza média de uma lima aí? Olha, as boas limas normalmente ficam ali na casa entre 62 e 65 RC.
não conheço muitas limas que vão com durezas acima disso não. Por quê? Porque acima de 65 RC, ela começa a ficar tão friável, ou seja, tão susceptível à fratura, que não é interessante para a indústria. Então, o que dá essa maior resistência à abrasão ao aço 1095? Olha, gente, via de regra, um aço só precisa ter 0,6% de carbono para conseguir atingir uma dureza de 65 RC. Ou seja, o aço 1060 é perfeitamente capaz de atingir uma dureza de 65 RC. O aço 5160 é perfeitamente capaz de atingir uma dureza de 65 RC. Todos os aços simples da série 1000 acima de 0,6% de carbono são capazes de atingir essa dureza. Só que o que acontece? Uma lima com 62 de dureza, ela tem 0,6% de carbono preso na matriz? Não. Ela provavelmente vai ter aí em torno de 0,55%, 0,56% de carbono preso da matriz. O restante do carbono, no caso do 1095, que pode variar aí de 0,35% até 0,4%, vão formar carbetos de ferro, a famosa cementita, que é o que confere a esse aço a sua maior resistência à abrasão. Porém, dois detalhes importantes. A cementita, gente, no aço 1095, em volume, ou seja, em volume de carboneto, ela estaria em torno de 3 até no máximo 4% em volume. Então você vê que não é significante. É por isso que a diferença entre o 1095 e o 1045 é de 40% só, em resistência à abrasão. Porque a quantidade de cementita, que é mais dura do que a matriz do aço, porque a dureza da cementita está em torno de 69 RC, é um volume muito pequeno para fazer uma diferença maior, tá? E outro detalhe, gente, esses grãos de cementita, esses carbetos de ferro, são microscópicos, são muito, mas muito mil. Quem é um micron para esses carbetos de ferro? Eles são submicrônicos, tá? São décimos de microns, então são muito miúdos. E a gente sabe que quanto menor o carbeto, menor é a influência dele na resistência à abrasão. Carbetos maiores conferem maior resistência à abrasão, desde que em mesmo volume e desde que sejam os mesmos carbetos, tá? Então, gente, vamos voltar lá. Cabral, mas por que o 1095, na sua opinião, e não é só a minha opinião, tá, gente? É a opinião de quem entende de aço também, metalurgistas. Por que não é o ideal para a faca? Por um detalhe muito simples, gente. O aço 1095, ele é capaz de atingir altas durezas, como nós já falamos, porém, por ele ter em torno de 1% de carbono, a gente sabe que quando o aço passa do chamado ponto do tipo de aço eutetoide, que é em torno de 0,77% de carbono, ele começa a formar mais martensita do tipo foliada, que é uma martensita que favorece o aparecimento de trincas e, por consequência, facilita a fratura. O aço 1095, tendo em torno de 1% de carbono, de 0,9 até 1 e pouquinho de carbono, ele quase só forma martensita foliada. Então, a resistência a choque imediato do aço 1095 está entre as mais baixas. E eu estou certo
desculpem, eu estou certo que os amigos já cansaram de ouvir. Aço carbono é mais resistente à fratura do que aço inox. Olha, em vídeos prévios que eu postei links para outros vídeos, fica provado, até usando moras, essa é uma mora, tá? Só que em aço carbono, o equivalente da Sandvik que a mora usa ao 1095. Ele tem um tiquinho de cromo, um tiquinho de vanádio, mas é basicamente o 1095 ou 1090. As moras em aço 12C27 são mais resistentes à fratura do que as moras em aço 1095. Já mostrei vídeos e eu já falava isso bem antes. Quem acompanha meus vídeos sabe. As moras em aço inox são mais resistentes à fratura e retêm maior retenção de fio do que as moras em aço carbono 1095, mesmo as durezas sendo às vezes um ponto ou um pouco mais de um ponto menor nas moras em aço inox, tá? Então, gente, essa característica do aço 1095 de ter muito baixa energia de fratura, em grande parte por causa desse tipo de martensita formada, é que não o torna o ideal para a faca. Ele dá boa faca? Dá boa faca, mas se essa faca fosse, por exemplo, em 1075, essa faca seria muito melhor, porque manteria as excelentes qualidades do aço 1095 em termos de fio, tá? Até melhoraria um pouco essas qualidades por dois motivos. Esse fio poderia ser um pouco mais agudo, tá? E mesma dureza que nós estamos conversando. E poderia resistir ou ter uma estabilidade de fio maior em durezas mais altas. Ah, Cabral, mas e a diferença na resistência à abrasão? Você não perceberia isso no uso cotidiano da faca, gente. Principalmente usando manualmente a faca. Porque o uso humano da faca manualmente, ele impõe a essa faca, e principalmente ao fio, torções laterais, tá? Forças em diagonal, que aí aquela pequena quantidade de carbeto de ferro, que é a sementita, em torno de 3% em volume, já começa a ser não muito interessante. Tá certo, são muito miudinhos, fazem muito pouca diferença nesse ponto, fragilizar o fio, mas fazem, gente. Então essa faca, se fosse, imagine um ícone em 1095, as facas ICE, as Becker, as BKs, se fossem em aço 1070, 1075, até 1084, 1085, elas seriam facas muito melhores, porque elas teriam uma energia de fratura mais alta. Eu pergunto aos amigos, quantas facas BK vocês já viram fraturada se rodarem na internet? Provavelmente veriam muito menos se elas fossem em aço com menor conteúdo de carbono. Por quê? Porque essas facas, gente, normalmente trabalham aí na faixa entre 55 e 58, no máximo 59 RC de dureza. Gente, nessa faixa de dureza, até o 1045 atinge, com muitas vantagens sobre o 1095. A faca vai ser muito mais difícil de fraturar, tá? Como eu já falei, a diferença na resistência à abrasão vai ser pouca, tá? Então, é o que eu falo, não tem muita lógica. Ah, Cabral, você acha que os fabricantes não sabem o que estão fazendo? Sabem. Só que o fabricante, ele mira o nicho de mercado. Como no mercado a percepção do usuário comum e até daquele usuário que frequenta fórum e teoricamente seria mais bem informado, eles acham que quanto mais carbono no aço, melhor é o aço como faca. E não é bem assim, gente. Então, o mercado quer o quê? Uma lâmina em 1095. O que a indústria vai fazer? Vai entregar para esse consumidor uma lâmina em 1095. Mesmo sabendo que se fosse feito num aço com menos carbono,
essa lâmina seria ainda melhor para o usuário. Mas o usuário não sabe disso. Então ele quer a 1095, é o que a indústria vai entregar para ele. Vejam, por exemplo, gente, a Condor, uma grande fabricante mundial de lâminas, tá? É uma empresa do conglomerado Imacasa que produz implementos agrícolas, uma série de coisas. Então, antigamente, até uns poucos anos atrás, basicamente toda a linha da Condor de lâminas, quer sejam facas ou facões, era em aço 1075. Excepcional aço para isso. Os amigos podem atestar pelos facões e facas de aço carbono da Tramontina, que é em 1070, 1075. Mas por causa dessa demanda do mercado, o Joe Flowers, que é o main designer, né? Ou seja, o desenhista principal de lâminas para a Condor, elaborou algumas facas até interessantes e tal, para competir com facas bem mais caras. Só que em vez de manter o excelente aço 1075 que a Condor usava, eles produziram essas facas em 1095. É porque o 1095 daria uma faca melhor do que a 1075? Não, é porque o mercado iria comprar mais a faca em 1095. Se fosse em 1075, menos consumidores iriam comprar a faca. O consumidor comum não faz diferença, mas aquele consumidor que conhece um pouquinho mais, ainda que esteja propagando uma desinformação, preferindo o 1095 ao invés do 1075, ele, vamos dizer, alardeia mais isso. Então, o boca a boca, olha, eu tenho uma faca da Condor em 1095 e tal. Mesmo aquele consumidor comum que não entende aço nem nada, se o amigo dele fala que o tal do 1095 é melhor, ele vai também querer comprar a faca em 1095, mesmo sem saber que vantagem ele está levando nisso. Então, gente, é só para deixar claro para os amigos que não é porque a indústria produz facas em 1095 que o 1095 seria a melhor escolha para aquelas facas. Como eu venho falando, não é que as facas sejam ruins, pelo amor de Deus, não é isso. É que elas seriam muito melhores porque outras características, além do fio agudo e boa retenção de fio, outras características como resistência a choque, resistência à deformação, seriam ainda melhores se fosse num aço com menor teor de carbono. Prova de que eu não considero facas em 1095 facas ruins. Eu tenho essa Mora, que é em aço 1095, eu a converti em full convex, corta muito bem, tem uma pátina natural de uso, e o principal, gente, uma faquinha que deve ter entre 25 e 30 anos, tá? Feita a partir de uma lima KF, apenas por desbaste. Na época eu não tinha minha lixadeirinha porqueira, foi feito no rebolo e em pedra. Deu trabalho? Deu trabalho. Mas é uma faquinha que eu sempre usei para desossa, até o Daniel me presentear com aquele kit da Victorinox. E é uma faca que eu continuo usando para desossa, principalmente em frango. Para desossar o frango inteiro, porque é uma lâmina de pouca largura, rígida, tá? É uma lâmina rígida, tem 1,6 milímetros de espessura, de espinha máxima, tá? E 62 RC. O cabo dela é em... Esse marrom que vocês estão vendo, que parece por dentro, é em acrílico, tá? Acrílico odontológico. E esse por fora é em resina. Moldado, eu tenho um molde que imita os cabos da Mora. A Mora 2010, que é uma das minhas preferidas. E eu só fiz um finger choil aqui que ajuda na hora da desossa, principalmente quando eu seguro aqui para riscar o osso, tá?
A gente quando está desossando, gente, não o caso do frango, mas quando você vai desossar um boi, um carneiro, um porco, você risca muito os ossos. Nesse movimento aqui, ó, tá? Então é uma faquinha e 30 anos, tá aí com uma pátina natural mais escura do que a daqui, porque já enferrujou, já manchou, já foi limpa, tal. E no entanto, trabalha com um fio de microfio de 15 graus, por quê? Cabral, por que não é 10 graus com essa dureza? Porque a geometria dela, gente, não pede um fio tão agudo. O paquímetro só entra 5 milímetros, travado a 1 milímetro aqui. Então a geometria dela não pede um ângulo agudo de 10 graus. Tá? Por isso que ela trabalha com 15. Mesma coisa dessa mora, trabalha com 15 graus de microfio. E agora, nós já conversamos sobre o 1095, onde ele é principalmente empregado. Tá? Basicamente, como eu falei, limas grossas e algumas lâminas que vão cortar material mais abrasivo, como grama, capim, etc. Lâmina de roçadeira também. Faca industrial, hoje em dia, ele praticamente não é usado mais, você tem opções mais interessantes. Tá? E como nós já vimos, a utilização dele na cutelaria de mão, não é que as facas sejam ruins, mas poderiam ser bem melhores se fossem aços com menos carbono. Uma coisa que os amigos, com certeza, se não já fizeram, já perceberam em vídeos ou em fóruns escritos, pessoal aproveitando lima, que é o caso dessa faca aqui, eu aproveitei uma lima KF, para fazer facas. Porém, gente, eu vou fazer um arrazoado com os amigos aqui. Por que essas limas de qualidade, KF, Nicholson e outras marcas mais mundo afora, aqui no Brasil a Starrett é uma boa marca e tal, por que mundo afora essas marcas usam o 1095? Por aquilo que eu já falei, maior resistência à abrasão entre aços simples e alta dureza. Tá bom, então uma lima, gente, dessas de boa marca, tem uma coisa que os amigos vão concordar comigo. Todas elas, todas as boas marcas, têm excelente, excepcional, estado da arte, tratamento térmico para esse aço. Concordam? Porque para a lima desempenhar o papel dela, que é desgastar outros aços, ela tem que ter o grão menor possível, tá? É lógico que outras características contam, mas o menor tamanho de grão possível potencializa todas as boas qualidades desejáveis num instrumento de aço, principalmente um instrumento que vai cortar outros aços. Então, gente, todas essas boas marcas têm o estado da arte em termos de tratamento térmico aço 1095. Cabral, como é que nós podemos comprovar isso? Muito simples. Quebre uma lima e veja o tamanho do grão dela. Primeiro, você não vai ver o tamanho do grão. Ele vai parecer uma massa dessas de modelar numa cor esbranquiçada. A cor esbranquiçada é porque é tão miúdo o grão que a reflexão de luz vai parecer branca, tá? No máximo ela vai parecer um cinza clarinho. Se você tirar uma fotografia de macro de uma lima quebrada, a parte da seção transversal dela, jogar para o computador e for ampliando a imagem, você não vai conseguir ver o grão desse aço. Então, prestem atenção no que eu vou dizer para os amigos. Talvez dos cuteleiros, mesmo com fornos de controle de temperatura digital, etc., eu faço uma pergunta aos amigos. Os amigos acham, sinceramente, que mais do que, vamos dizer aí, 0,1% dos cuteleiros que tem por aí são capazes de fazer um tratamento térmico no aço 1095 tão bom quanto a Nicholson, quanto a KF? Sincero e honestamente, vocês acreditam realmente nisso? Que mais do que 0,1% dos cuteleiros, e olha que tem pessoas aí que se dizem cuteleiras,
que não sabem nem o básico de metalurgia, estão dando curso. No Brasil é assim, quem não sabe ensina, é a coisa mais divertida que tem. E o povo babando o ovo. Nossa, que massa, que legal. Vamos deixar isso de lado. Mas então, gente, quando alguém pega uma lima quebrada ou velha, que já está desgastada, já está amassada, ou uma grosa, e resolve fazer uma faca dessa lima, qual é o maior pecado que essa pessoa pode cometer? Alterar o tratamento térmico. Por quê? Porque ele está ali com uma ferramenta que está com o melhor tratamento térmico possível para aquele aço. Tá? Então, a alma da ferramenta, que vai virar outra ferramenta, vai virar uma faca, está perfeita, está no estado da arte. Ah, Cabral, mas já foi submetida a estresses. Mas, gente, vamos ser sinceros, uma lima não é uma mola. Uma lima, o estresse que ela sofre, por mais pressão que você faça nela, você não chega a entortar uma lima. O estresse que ela sofre é superficial, essa camada superficial vai ser eliminada. Mesmo que existam microfissuras na camada superficial, essa camada superficial será eliminada ao você desbastar a lima velha para fazer uma faca. Então, por que, em nome do bom senso, você vai acabar com o tratamento térmico perfeito que aquela ferramenta tem para transformar numa faca, refazendo o tratamento térmico, sendo que em cuteleiros profissionais, talvez 0,1% consiga igualar a qualidade do tratamento térmico original daquela lima. Cabral, mas a lima com 62, 63, 64 RC é muito dura para desbastar. Eu sei que é dura, eu desbastei uma. Só que, você quer uma faca, mas não quer com essa dureza? Faça só o revenimento da lima velha antes de começar a desbastar. Limas mais finas como essa, normalmente estão aí na casa de 62. Faça 2 ciclos de revenimento dela a 200 graus, 210, 215 graus. Você vai reduzir essa dureza para 58, 59. Tá? E aí ela fica um pouco mais fácil de desbastar. Você vai ter mais trabalho para desbastar a lima, mas vai ter uma faca de excepcional qualidade, tanto em retenção de fio, quanto em resistência à fratura. Mas, Cabral, mas você falou que o aço 1095 tem uma baixa energia de fratura? É verdade. Ele com 62, 63, 65, baixa energia de fratura. Com 58 RC, mais baixa que os outros aços com menor teor de carbono. Porém, como a estrutura do grão do aço, a estrutura da matriz do grão do aço está muito miúda e o revenimento não altera a estrutura da matriz, ou seja, você continua com aquele grãozinho microscópico que a Nicholson AKF fez lá na fábrica da lima, essa faca sua com menor dureza vai ter uma boa tolerância à fratura. Não é igual a de um aço 1075 bem tratado, não. Mas normalmente, se você pegar um aço mola, um 5160, e não fizer um tratamento térmico muito bom nele, se ele ficar com um grão grande, provavelmente essa sua faca em 1095, feita a partir de uma lima, que você não destruiu o tratamento térmico original, só reveniu para ela baixar a dureza, para você trabalhar mais fácil ela vai ser mais resistente à fratura do que aquele aço mola clássico, o 5160. Por quê? Porque às vezes, no você fazer o tratamento térmico, o grão está muito maior do que desse 1095, ou seja, mesmo o aço 5160 sendo naturalmente mais tolerante à fratura, quando você deixa o grão dele crescer, você aumenta o risco de fratura, você diminui a energia necessária para fraturar aquela lana. Cabral, mas dá trabalho. Eu sei que dá trabalho desbastar um aço 1095, mesmo com 58 de dureza. Porém, gente, vocês têm que pensar em excelência.
Você quer uma excelente faca ou você quer uma faca meia boca? Você quer um produto excelente, mas não quer ter trabalho? Então, pensem cá comigo. Para que você vai destruir o tratamento térmico, que é o estado da arte que está nessa lima? Ou seja, você vai normalizar ou vai anelar esse aço para ele ficar facinho de você desbastar. No entanto, você que não é um cuteleiro profissional, que está entre aqueles 0 e 1%, jamais, nem por sorte, você vai conseguir fazer um tratamento térmico nesse aço 1095 que iguale o tratamento térmico feito originalmente na fábrica de Lima. Entenderam onde eu quero chegar? Não é que eu estou falando, olha, você não deve usar uma lima para fazer uma faca. Eu estou falando, idealmente, se você quer uma faca excepcional feita a partir de uma lima, não destrua o tratamento térmico original da lima. Cabral, dá muito trabalho, eu sei que dá, gente. Mas imaginem que ao final desse trabalho que você vai ter, em vez de você fazer esse trabalho num dia, leve 2, 3 dias para fazer a sua faquinha, leve uma semana, um mês, mas tenha uma faca cuja alma dela, que é o tratamento térmico, que é o tamanho do grão do aço, seja o ideal para uma lâmina de corte. Ou seja, você está minimizando os poréns que o aço 1095 tem. Por quê? Você reduziu a dureza da lima, que estava ali na casa dos 62. Você reveniu, reduziu aí para 58, 59, 57. Mas o tamanho do grão do aço está tão miúdo que as excelentes características desse aço, com esse tamanho de grão, para o fio de corte, estão ali do mesmo jeito. Ela vai rolar um pouco mais fácil que essa aqui, que tem 62 de dureza? Vai. Mas isso é natural de todo o aço. E olha, detalhe para os amigos. Tratamento térmico original, Lima KF, 62 de dureza. Cabral, qual o principal problema que você tem no fio dessa faca? Fratura ou rolamento no uso que você faz dela para desossa, o corte em tábua? Rolamento. Uai, Cabral, mesmo com 62 RC, o fio rola mais do que fratura? Com os meus usos, sim, o fio rola mais do que fratura. É muito mais difícil de rolar do que o fio dessa Mora que tem 59? É, ele rola com mais dificuldade. É muito mais difícil de rolar do que o fio da minha Victorinox ou Tramontina com 56 RC? Sim, ele leva mais tempo para rolar, mas rola. Então, gente, o que vocês preferem? Tem uma faquinha top que vai rolar o fio, uma chairinha lisa, você voltou ele para o uso, ou uma faquinha cujo grão está crescido, vai rolar do mesmo jeito se tiver com 58 RC, e o pior, vai deformar e vai fraturar o fio. Então, é isso que eu estou querendo ponderar com os amigos. Tenham mais trabalho para fazer a sua faca a partir da lima, percam mais tempo, gastem mais pedra, gastem mais rebolo, gastem mais lixa, cansem o cotovelo um pouco mais, o pulso, mas tenham uma faca excepcional no final do trabalho. Ao invés de destruir a alma da lima, que é o tratamento térmico dela, e depois, ao refazer o seu tratamento térmico, por mais cuidadoso que você seja, meu amigo, eu não estou depreciando você. Simplesmente, quase ninguém, são pouquíssimos os cuteleiros que vão conseguir reproduzir a qualidade do tratamento térmico da lima original. E aí não é uma questão de achismo, é muito simples. O seu cuteleiro de confiança, seja ele quem for, seja o aço que for da série simples, tá? Série 1000, pode ser 5160, pode ser 1075, 1070, 1080, 1095. Ao ele fazer a faca para você, peça um detalhe muito simples, para ele quebrar um pedacinho do aço. Ele faz a faca 1 centímetro maior do que você deseja. Quebra aquela pontinha final da faca e pegue uma lima velha dele de qualidade, quebra a lima também, bote os 2 pedaços juntos, tire uma fotografia de macro e mande para você que é o cliente.
E aí você compara no seu computador o tamanho do grão. Veja se o seu cuteleiro conseguiu reproduzir o tamanho do grão que a KF, ou a Nicholson, ou a Starrett, ou outra boa marca de lima ou grosa colocou ali originalmente. Não quero desprestigiar nem nada do tipo, mas dificilmente o seu cuteleiro vai conseguir isso. Por quê? Porque são pouquíssimos. Porque tratamento térmico, gente, se fosse só aquele beabá que todo mundo fala, eleva a 800, 850, 780, 770, 910 graus, mantenha por X minuto, tira, faça o quenching lá em óleo, água, seja lá o que você quiser e tal, e revina, vai te garantir um grão austenítico, porque em última análise, gente, o que vai determinar o tamanho do grão da matriz do osso é a austenita, tá? É aquela forma cristalina antes de você fazer o quenching. Porque a martensita depois, ela não altera o tamanho do grão. Ela só muda a estrutura dele. Então o grão foi definido quando ele estava lá no forno, lá, na temperatura e no tempo. Tá? E se você utiliza rampas de temperatura. Então, dificilmente, gente, eu estou sendo honesto, eu não estou querendo desprestigiar cuteleiro nenhum. Mas dificilmente, 99,9% dos cuteleiros que tem por aí vão conseguir igualar a qualidade do tratamento térmico do aço 1095 com a qualidade do tratamento térmico do aço 1095 dado por uma fábrica de renome de limas e grosas. Tá? Então, eu acho que era isso por esse aço. Por esse vídeo, perdão. A gente, vamos dizer, não é tirar a mística, mas trazer mais para a realidade as características do aço 1095 no uso de uma lâmina. Tá? É um bom aço, é o que eu falo, todo aço de grau de cutelaria, gente, é um bom aço. Só que, no caso do 1095, para lâminas de corte de uso manual, mantida todas as características da lâmina. Se for usado um aço com menor teor de carbono, essa lâmina fica ainda melhor, com uma única exceção. Se você quiser uma lâmina de corte com altíssima dureza. Como eu falei, a partir de 0,6% de carbono, todo aço consegue atingir 65 de dureza, e quanto mais carbono, você consegue chegar até a casa lá dos 69. Porém, se você quer uma lâmina com 65 de dureza, aí o ideal é que você use o 1095. Por quê? Se você usar, por exemplo, o 1060, para ele atingir 65 de dureza, ele está na dureza máxima dele após o quenching. Ou seja, é a dureza máxima obtenível para aquele aço. Então, entre você ter uma faca, vamos supor que essa faca, eu tivesse uma outra exatamente igual em aço 1060. Essa aqui com 65, a de cá com 65, a de cá quebra mais fácil do que a de 1095. Mas Cabral, mas espera aí. Não tem espera aí, gente. Porque quando nós estamos falando do 1060, aí nós já estamos falando que você está no estágio máximo de dureza dele, onde ele não tem relaxamento nenhum. A estrutura cristalina está tão distorcida para chegar naquela dureza que uma pancadinha ela quebra mais fácil do que vidro. O 1095 com 65 não está na dureza máxima dele. A dureza máxima do 1095 é 69 RC. Então, para ele chegar no 65, você fez um relaxamento nele. Você permitiu uma certa menor distorção da estrutura cristalina do aço. Então, ele tem, vamos dizer, espaço para receber um pouco de energia, deformar um pouquinho antes de fraturar. Ainda quebra com facilidade, mas com menos facilidade do que o 1060, que já está no extremo dele de distorção cristalina.
tá? Então esse é o único caso em que o aço com maior carbono vai ser mais desejável do que o menor carbono, tá? Quando você quer a dureza máxima, tá? Eu vou falar para os amigos uma regra não escrita, vocês jamais vão encontrar isso escrito em algum lugar, que é mais ou menos o seguinte: a dureza ótima para um aço é a dureza máxima dele pós-quench menos 10%. Ou seja, vamos supor que nós estamos trabalhando com um aço 1060. Qual a dureza máxima que ele consegue obter desculpe, após o quench? 65 RC. 65 menos 10% de 65, 6,5, vai dar 58,5, é isso? Meio 50, vai dar 58,5. Essa é a dureza ótima para esse aço trabalhar, 58,5. E a dureza excelente para esse aço trabalhar? A dureza máxima dele, menos 5%. 5% de 65 é o quê? 3,5, quase 3. Então, a dureza excelente para o aço 1060 seria em torno de 62. Tá? Isso é uma regra não escrita, tá, gente? Regra não escrita. Aí alguém vai falar assim: vai, Cabral, mas se eu fizer o quench do aço 1060 em óleo, ele vai dar 61, 62. É a dureza máxima dele? Não, não é a dureza máxima. Só que quando você faz o quench em óleo, o óleo é um meio menos dramático de resfriamento que a água. Então a dureza final vai ser mais baixa. Se você fizer em parafina, vai ser mais baixa ainda. Se você fizer o quench do aço, seja qual aço for, em parafina, vamos supor, o 1060 que eu falei, que em água ele vai atingir 65, em óleo ele vai ficar em torno aí de 61, 62, em parafina ele vai ficar em torno de 59, 60. Comecem a juntar as peças e aí vocês vão ver aí gente temperando em parafina e falando que o aço está com... e depois revenindo e falando que a faca dele está com 59 RC. Está com 59 RC? Tem certeza? Fez o quench em parafina. Depois ainda reveniu. 200 graus, 2 ciclos. Ah, outra coisa. Aqui é só para chatear um pouquinho. Perguntem para o seu cuteleiro preferido por que os aços precisam de 2 ciclos de revenimento. 2 ciclos com a mesma temperatura por 1 hora, por exemplo. Por que não um ciclo de 2 horas? Ou por que não um ciclo, se são 2 a 200, ou 180, ou 150, não importa, por que sempre 2 ciclos? Perguntem para ver se o seu cuteleiro preferido sabe. Porque o que eu vejo por aí é a maioria dos cuteleiros repetindo uma coisa que eles ouviram de outros mais velhos. Faça 2 ciclos de revenimento a X de temperatura. Mas por que 2 ciclos? Por que não um ciclo só naquela temperatura? Por que não um ciclo só numa temperatura mais alta? Por que a indicação são 2 ciclos? Pergunte para o seu cuteleiro para saber se ele sabe. Eu vou dar essa resposta num próximo vídeo que eu fizer, mesmo que o assunto não seja relacionado. Para vocês verem, gente, como é que o que tem de gente por aí fazendo um trabalho mecanicamente, sem saber o porquê. E quando você não sabe os porquês das coisas, eu sinto muito, você jamais vai atingir o estado da arte de um trabalho. É por isso, eu não desfaço de profissionais não formados. Eu já conheci dentistas práticos que faziam trabalhos de prótese, que é um trabalho repetitivo, fantásticos. Aprenderam com a prática e de tanto repetir aquilo, ganharam uma perfeição. Mas são trabalhos ideais? Não. Por quê? Porque ele não consegue entender os princípios por trás daquilo que ele está fazendo. Por que tem que ter uma curvinha aqui? Por que tem que ter uma reentrância ali? Por que tem que ser arredondado aqui e mais fino ali? Ele faz aquilo por repetição, mas ele não sabe o motivo do porquê que ele está fazendo aquilo. É igual muito cuteleiro tem por aí.
faz a coisa mecanicamente, porque ele aprendeu aquilo, aí basta você ir repetindo, que é igual a fiação, você vai repetindo, você acaba ganhando prática e fica bom naquilo. Mas se você não entende os princípios por trás daquilo que você está fazendo, você jamais vai conseguir fazer aquilo perfeitamente. Porque você vai deixar de prestar atenção em alguns detalhezinhos. Tá? Então isso foi só uma provocação, gente. Pergunte para o seu cuteleiro por que os aços precisam de 2 ciclos de revenimento. Os americanos chamam de têmpera, tá? Aqui a gente chama revenimento. Numa temperatura mais baixa que a temperatura de quente. Por que são 2 ciclos e não um ciclo só? Peça a ele a explicação de o porquê disso. E é a coisa mais simples do mundo, já adianto para os amigos. É a coisa mais simples do mundo. Porém, quando o amigo entende o porquê disso, aí vai falar, então quer dizer, tem que ser 2 ciclos mesmo. Porque se for um ciclo só, vai ficar... A resposta fica para o próximo vídeo, tá ok? Eu acho que era isso por hoje. Espero que o meu amigo Daniel, que provocou esse vídeo, goste do vídeo que foi feito a partir do nosso bate-papo. Então agradeço a ele pelo embrião desse vídeo, foi a nossa conversa, o nosso bate-papo, e agora eu estou batendo papo com os amigos. Então era isso por esse vídeo, um abraço a todos.